Olá, boa noite. Bom, o tema que me foi dado na noite de hoje foi: não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Esse tema, ele está no nosso cotidiano sempre. Por quê? Porque a gente é convidado, é solicitado diariamente a dar a nossa opinião, a dar o nosso parecer, o nosso aconselhamento, né? Então, a gente tem que observar sempre a forma que a gente dá esse aconselhamento, esse parecer, essa opinião, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar da frase de Jesus: não julgueis para não seres julgados. E cuidar para que aquela opinião, aquele parecer, não vire uma maledicência, né? Porque a gente não aumentar o assunto ou ficar mal interpretado, né? E não tem como a gente escapar disso, porque as pessoas estão sempre entrando em contato conosco, mesmo agora, quando a gente não pode ver pessoalmente muita gente, mas a gente acaba conversando e dando a nossa opinião nas redes sociais, pelo WhatsApp ou por telefone mesmo, né? Então, a gente tem que saber analisar como que a gente vai falar para não prejudicar, né? E a gente, olha, honestamente, esse tema foi muito bom para eu estudar, porque para mim mesmo valeu de muita coisa. Então, a gente tem que saber como não prejudicar as pessoas, porque a gente vai montando a nossa personalidade ao longo do tempo, no intuito de saber o que dizer. Assim, eu vou explicar melhor. Como a gente é reencarnacionista, a gente monta a nossa personalidade ao longo das nossas encarnações. E mais recentemente, quando a gente era pequeno, a gente convivia com o pai, com a mãe, com os irmãos, avós, e a gente vai montando a nossa personalidade, vai aprendendo as coisas que as pessoas vão ensinando. Logo a gente entra na escola e tem os amiguinhos, e a gente vai montando um mosaico de coisas que a gente observa, os programas que a gente assiste na televisão, e a gente vai criando a nossa personalidade para poder conviver em sociedade, no geral, né? Então, essa personalidade que a gente vai montando ao longo do tempo faz com que a gente crie um reservatório moral. Um reservatório moral, intelectual, né? Que a gente vai criando para nós mesmos, para depois a gente poder, nas conversações, dar os nossos pareceres, as nossas ideias sobre o assunto. Mas eu gostaria de fazer uma analogia como um armário. Então, dentro da cabeça da gente, como um armário, a gente tem muitas gavetas. E essas gavetas, elas ficam com os conceitos guardados lá dentro, com os nossos conhecimentos lá dentro, né? Então, você é abordado para falar de alguma coisa, como, por exemplo, vamos supor, futebol, vamos falar de futebol. Aí você puxa aquela gavetinha e tem lá o que você conhece sobre futebol, aí você vai dar a sua opinião sobre futebol. Sobre o Neymar. O Neymar, namorou não sei quem, tem um filho, quando ele joga ele cai muito e tal. Então você saca o que você sabe e vai dar a sua opinião. Então, se for falar sobre qualquer outra coisa, política, aí você pega e fala, eu sou a favor de fulano, contra Beltrano, não gosto de, sabe? Então, você vai sacando o que você sabe. Você abre aquela gaveta e lá está reservada, aquela reserva que você tem, né? A reserva moral, relatório moral e intelectual que você tem na cabeça. Só que, como um armário mesmo, você tem que
rever isso de vez em quando, né? Você tem que observar essas coisas, você tem que revisar, você tem que trocar, você tem que repensar sobre certas coisas, porque no armário você guarda uma roupa, por exemplo, que você vestia quando você tinha 16, 17 anos, e aquela roupa não serve mais. Assim são os conceitos, não é que os conceitos não sirvam, é que a gente não pode pensar como sempre pensamos, a gente tem que revisar as formas da gente pensar, para que a gente se atualize, para que a gente não seja injusto, não seja cruel, não seja, assim, até não dar muita bola para certas coisas, a gente tem que revisar isso também, né? E muitas vezes também tem pessoas que adoram dizer verdades, né? Então, vai lá, saca o que ela sabe da outra, e aí fala verdades, gosta de dizer verdades, que é aquele atire a primeira pedra àquele que não tem pecado, né? Então, essas coisas a gente tem que estar sempre revisando, ver como que a gente está se comportando diante das situações, das pessoas, diante da sociedade que a gente vive, ao redor das pessoas que a gente convive. Agora, a gente não está convivendo muito com todos, mas dentro da mesma casa, a gente também tem que fazer isso, para que a gente viva de forma melhor entre os que a gente nasceu junto, né, reencarnou junto. Então, essas pessoas que a gente tem umas que adoram dizer a verdade, né? Vou contar umas verdades para você, e aí fala dos defeitos ou das imperfeições da pessoa. Isso é muito prejudicial muitas vezes. Às vezes, até você pode auxiliar e reconduzir alguém, mas na grande maioria das vezes, você pode até prejudicar de vez a pessoa, né? Então, temos que pensar nessas coisas, porque, como eu já falei, acontece cotidianamente isso, né? E até porque não existe uma verdade, né? Existe a verdade minha, a verdade sua e a verdade verdadeira. Então, a gente não sabe se a nossa verdade é a verdade verdadeira mesmo, né? Então, muitas vezes é bom deixar passar certas coisas para que não magoemos o nosso próximo, né? Aquela história da pedra, não atirar a pedra nos outros. Então, o tempo que a gente tem para repensar essas coisas é muito importante dentro das concepções que a gente tem. A gente, por exemplo, tem que ver que essas pessoas que são difíceis, que estão nas nossas vidas e são difíceis, elas são como uma semente, sabe? Elas têm dentro delas o germe divino, né? O germe do Criador. E se uma semente, por exemplo, se ela for enterrada, ela vai germinar e ela vai em direção à luz, com todas as dificuldades da natureza. Essa pessoa que ela tem dificuldades, e às vezes a gente quer dizer algumas coisas para despertar ela, muitas vezes ela não vai entender agora, ela vai ter o tempo dela, ela tem o germe divino dentro dela, e aquilo vai despertar nela em algum tempo, mas é no tempo dela, não é o seu tempo, percebe? Então por quê? Porque na verdade todo mundo vai em busca da luz, né? Do mesmo jeito que a planta sai, o germe brota e vai em busca da luz, o ser da criação, todos os seres da criação, vão em busca de Deus. Porque ninguém resiste ao amor do Cristo, né? Então, porque Deus, na verdade, não veio pessoalmente para dizer, mas ele mandou Jesus para dizer o quanto ele ama a gente. E o quanto Jesus mesmo nos aguarda. Cristo mesmo diz o seguinte: eu não quero o seu sacrifício, eu quero a sua misericórdia. Mas a sua misericórdia com quem? Com ele? Não, ele quer a sua misericórdia com o próximo. É isso que, quando os nossos olhos fecharem, os nossos olhos carnais fecharem,
e abrirem na eternidade, vai ser visto o quanto nós fomos misericordiosos com os nossos próximos, e não o quanto a gente soube ou não julgar um ou outro, sabe? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Outra que Jesus disse é não resgatar os justos, e sim os pecadores, para você ver, eles serão auxiliados e amparados sempre. Por fim, eu queria contar uma história. Eu tenho um amigo de doutrina, que uma vez eu tinha um problema muito sério, sabe? E eu estava conversando com ele, e ele falou assim: Rejane, quando você tiver um problema assim, um problema muito grande, uma maledicência muito grande que vier na sua direção, você imagina como se aquilo fosse um trem bem pesado e vindo bem acelerado na sua direção. Olha como são as coisas. Você pode estancar, parar esse trem, ou você pode permitir que ele passe, devastando tudo. E você será corresponsável por aquilo. Então, quando vir algo assim na sua direção, estanca. Quando alguém vier falar com você, essa semana mesmo, esse ensinamento foi tão bom para mim. Eu tive numa situação essa semana em que eu estava conversando com uma pessoa e ela começou a falar de uma outra pessoa e eu lembrei da lição. E eu falei para ela, não, mas olha, deixa ela para lá e tal. Quer dizer, eu fui contemporizar. Se eu não tivesse lido isso, talvez eu tivesse sido irresponsável e tivesse dito outras palavras. Você percebe como não julgar para não ser julgado e não atirar a primeira pedra, já se você não tem pecados, atire a primeira pedra se você não tiver pecados, é perfeito nessas ocasiões. E isso acontece cotidianamente nas nossas vidas. Não esquecendo, gente, que eu falei isso porque o meu ouvido é o mais perto da minha boca. Foi muito importante essa lição para mim. Era isso, então. Muito obrigada a todos pela atenção.